Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma grande alegria poder estar aqui nessa manhã, conhecendo essa igreja, nessa cidade tão bela, Maceió, e podendo também conhecer um pouco mais a respeito do povo de Deus e do trabalho que vocês têm desenvolvido aqui. Eu quero trazer também um abraço da Igreja Presbiteriana Betel, da qual sou pastor, parabenizando a vocês por esse aniversário, 10 anos. Com certeza vocês ainda são jovens, não é? Mas são jovens promissores. Fiquei muito feliz de poder estar participando com vocês deste culto ao Senhor. Ao longo da semana eu estive falando sobre a reforma protestante, sobretudo o aspecto experimental. Hoje, como é o aniversário da igreja, eu não vou falar da reforma protestante, mas eu vou falar de reforma, da reforma que Deus deseja estar fazendo em nossa vida. E eu convido vocês a abrirem as Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 a 16, a palavra de Deus nos diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça. Vou repetir, 1 Timóteo 6, 11. Todos agora encontraram, vamos lá. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato ou mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu sempre digo na igreja que eu pastoreio, um bom ouvinte da palavra de Deus tem um olho no pregador e outro na Bíblia. Então, peço que os irmãos acompanhem comigo a exposição. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós somos gratos por essa manhã, pela alegria de estar na Tua presença nesse dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia que nos lembra de que o Senhor está vivo, e é isso que torna esse local diferente de qualquer outro local, é porque o Senhor está em nosso meio. E nesse momento nós rogamos que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Nós sabemos que além de um pregador humano e falível, quando a Tua palavra é pregada com fidelidade, o Senhor mesmo está falando ao coração do Seu povo. E a Tua voz que nós queremos ouvir nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo que valoriza muito títulos. Geralmente as pessoas se preocupam muito com a titularidade. Os cursos que nós fazemos. Geralmente quando nós chegamos em algum lugar, as pessoas querem saber quem é você de fato, não o seu nome. O que você estudou? Com a sua bagagem. De fato, a Bíblia também traz uma série de títulos funcionais, que mostram algumas características das pessoas. Nós temos, por exemplo, alguns que foram chamados para serem profetas, outros que tinham o título de sacerdotes, outros que tinham o título de reis. Esses títulos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como presbíteros, diáconos, são títulos que mostram a área de atuação, ou seja, a função que alguém desempenha, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas há um título diferente nas Escrituras.
porque esse título ele não faz referência à função de alguém, mas sim ao seu caráter. E que título é esse? É esse título que nós encontramos no versículo 11, quando Paulo diz: Tu, porém, ó homem de Deus. Sim, o título Homem de Deus apresenta a vida de alguém que tem um profundo temor ao Senhor e um desejo de fazer a sua vontade. E esse título, Homem de Deus, ele aparece 70 vezes no Antigo Testamento. 70 vezes. Alguns homens, como Moisés, Samuel, Davi, Elias, eles são chamados de homens de Deus. No Novo Testamento, esse título aparece 2 vezes. A primeira vez está aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, como um vocativo, quando o apóstolo Paulo, então, chama Timóteo, contrastando com os falsos mestres, e diz: Tu, porém, ó homem de Deus. E logo em seguida, Paulo vai elencar a Timóteo quais são as características de um homem de Deus. A segunda vez em que esse título aparece na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 17, um texto que nós conhecemos muito bem, quando Paulo diz no versículo 16, 17, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo diz então que agora na nova aliança, o grande propósito de Deus, através das Escrituras, é nos tornar homens de Deus. E aqui ele usa o termo em um sentido genérico, se referindo tanto para homens como também para mulheres. No outro texto, vamos voltar lá para 1 Timóteo, Paulo também conclama Timóteo a ser um homem de Deus. É a respeito disso que eu quero meditar nessa manhã com os irmãos. Quais são as características de um homem de Deus e, de uma forma mais ampla, de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus, de um adolescente de Deus? Como é que nós encontramos essas características em alguém? Mas antes de nós adentrarmos nesse texto, vamos aprender um pouco rapidamente do contexto onde está inserido. Esse texto que nós lemos está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo escreveu essa carta a Timóteo enquanto ele estava na cidade de Éfeso. O evangelho chegou ali em uma cidade grande, cosmopolita, mas também uma cidade conhecida pela sua devassidão, pela sua idolatria. E Timóteo ali tem que combater uma série de perigos, não apenas externos, que a igreja enfrentava, do mundanismo, mas também perigos internos, através de vários falsos mestres que tentavam, de alguma forma, deturpar a verdade do evangelho. E Paulo, então, escreve essa carta para animar Timóteo. Timóteo tinha 3 grandes problemas para um pastor. Paulo vai tratar a respeito desses 3 problemas. Ele era muito jovem, isso atrapalhava um pouco, e é por isso que Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Ele era profundamente tímido, ele tinha uma certa timidez, e Paulo, então, motiva ele a avivar o dom de Deus que estava nele, havia sido ordenado, ele nunca deveria esquecer isso. E ele também era fadado a doenças, isso atrapalhava um pouco o seu ministério. Então é dentro desse contexto que Paulo escreve essa carta. O contexto mais específico desse texto que nós lemos tem a ver, no capítulo 6, versículo 3 a 10, com os falsos mestres. Paulo, então, vai combater esses falsos mestres que estavam ensinando uma doutrina que parecia cristã, mas não era, que estava deturpando a essência do evangelho. Mas Paulo também vai condenar a motivação desses falsos mestres, que era o amor ao dinheiro. Eles achavam que a piedade era fonte de lucro. Às vezes nós vemos hoje na televisão várias pessoas que dizem que pregam o evangelho por amor ao dinheiro, e nós achamos que isso é uma coisa exclusiva dos nossos dias. Não, aqui nós vemos Paulo denunciando esse mesmo problema. E no versículo 11, então, Paulo vai fazer esse contraste com a palavra tu, porém. Observe que esse é um termo contrastivo. Paulo, então, conclama Timóteo a agir diferente, a ser diferente daqueles falsos líderes. No versículo 11, nós temos uma espécie de vocativo contrastante que serve como título: Tu, porém, ó homem de Deus. Tu, porém, homem de Deus. Agora vamos entender a estrutura do texto. Observe comigo. O argumento de Paulo é bastante lógico e simples.
Esse argumento de Paulo vai se basear em vários imperativos, várias ordens. Os verbos na língua grega estão em uma forma de ordem para Timóteo. O primeiro está logo no início: foge destas coisas. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Então, o homem de Deus ele tem a característica de fugir de algumas coisas. Primeira coisa. Segunda, ainda no versículo 11, Paulo diz: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Segue a segunda ordem do apóstolo Paulo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem como característica não apenas fugir de algumas coisas, mas seguir outras coisas. O terceiro verbo está no versículo 12: combate o bom combate da fé. O homem de Deus é conhecido pela sua luta pela fé. Essa é a terceira característica. Em quarto lugar, toma posse da vida eterna. O homem de Deus tem como característica tomar posse de verdades celestiais. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado e que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, esses 4 verbos imperativos mostram as características de um homem de Deus. Do versículo 13 até o versículo 15, Paulo vai usar agora uma forma característica que é uma exortação pessoal. E através dessa exortação pessoal, ele exorta, observe o versículo 13, exorto-te perante Deus, e aí começa um grande parênteses de pensamento. Se você observar, exorto perante Deus, e aí vem o versículo 14, que guardes o mandamento imaculado. Então, Paulo vai exortar Timóteo para que ele guarde o mandamento imaculado. O homem de Deus, ele é caracterizado pela sua fidelidade, de guardar o mandamento sem mancha. Aquilo que ele havia recebido, a mensagem do Evangelho, precisava ser guardada sem mancha até a manifestação de Jesus Cristo. E aí o versículo 15 e 16, Paulo termina com uma doxologia, onde ele então vai, como ele costumava fazer, elevar o seu pensamento a Deus, mostrando que um homem de Deus também, em última instância, compreende que todas as coisas devem caminhar para a glória de Deus. Então, o tema que eu quero meditar nessa manhã com os irmãos é: quais são as características de um homem de Deus? As características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Primeira, ele foge de tudo aquilo que desagrada a Deus. Em segundo lugar, ele segue as coisas que agradam ao Senhor. Em terceiro lugar, ele combate, ele luta pela fé. Em quarto lugar, ele é alguém que tem uma mente celestial, que toma posse da vida eterna. Em quinto lugar, esse homem de Deus também é considerado, reconhecido pela sua fidelidade. Ele deve preservar o mandato imaculado. Em último lugar, na doxologia, ele vive para a glória do Senhor. Então vamos analisar agora o texto a partir do versículo 11. Observe que a primeira coisa que Paulo diz é: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Fugir de quê? Observe que esse verbo não apenas está no sentido imperativo, mas está em uma forma diária, contínua na língua grega. O homem de Deus deve fugir diariamente de muitas coisas. E esse verbo que Paulo usa aqui era muito usado no contexto da época para uma fuga desesperada de algo. Geralmente quando você via um perigo iminente, um exército inimigo, uma cobra assustadora, então você precisa fugir desesperadamente. Essa é a mentalidade do apóstolo Paulo. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. No contexto imediato, nos versículos anteriores, tinha a ver exatamente com esse falso evangelho, com esse padrão de comportamento de líderes que amam mais o dinheiro do que as ovelhas. Então Paulo diz: Timóteo, você como homem de Deus, você precisa fugir desse amor ao dinheiro, movido apenas por dinheiro, por convicção, porque o amor ao dinheiro, versículo 10 diz, é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé. Então você como um homem de Deus não pode ser motivado em servir a Deus por amor ao dinheiro. Você não deve buscar recompensa. Mas nós podemos também mostrar que o homem de Deus deve fugir de várias coisas na nossa vida. Nós devemos fugir de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nós devemos fugir de tudo que é pecado, não apenas do falso ensinamento, mas de tudo que desagrada a Deus. Um homem de Deus, ele é um fugitivo constante. Uma mulher de Deus é uma fugitiva constante. Você olha o mundo, você vê todas as coisas que desagradam ao Senhor, você examina o seu coração e você diz: eu não posso seguir por esse caminho.
Um homem de Deus, uma mulher de Deus é exatamente como José do Egito, quando ele foi tentado. E o que é que ele diz? Ele diz: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Essa era a preocupação dele. Mas, em segundo lugar, observe que o homem de Deus também segue outras coisas. O apóstolo Paulo, então, diz: segue a justiça. Da mesma forma, esse verbo possui uma força argumentativa enfática em sua forma imperativa presente, que apresenta ou aponta para esse compromisso constante, perseguir algumas coisas. Se nós fugimos de algumas coisas, um homem de Deus, uma mulher de Deus, foge de algumas coisas, mas segue outras coisas. E o que é que nós devemos perseguir, seguir diariamente, constantemente? A primeira coisa que Paulo diz, a primeira palavra é que o homem de Deus segue a justiça. E o que é justiça aqui? Bom, a palavra justiça no Novo Testamento tem dois significados básicos. Há um significado em que ninguém é justo aos olhos de Deus. Todos nós somos pecadores, então nós somos justificados tão somente pela fé. Mas a palavra justiça tem um outro significado, no sentido de obediência, de retidão. E é exatamente esse o significado aqui. O homem de Deus, ele deve seguir a justiça, ou seja, uma vida de obediência à palavra de Deus. Portanto, justiça aqui tem um sentido ético e moral, que descreve a vida de alguém que é justo, que foi justificado em Cristo e busca uma vida reta, íntegra diante de Deus. Ou seja, justificados vivem de forma justa, de forma santa. Então, a primeira coisa que um homem de Deus tem como característica é amar as Escrituras, é amar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus será a bússola. E é por isso que nós temos que estudar as Escrituras, meditar nas Escrituras, para que ela seja de fato a lâmpada para os nossos pés. Se nós não amarmos as Escrituras, nós nunca seremos moldados e transformados por ela. O homem de Deus, ele é alguém que persegue as Escrituras. E nós estamos vivendo uma geração onde os homens e as mulheres, os jovens e as crianças e os adolescentes, nós temos esquecido as Escrituras. Nós temos esquecido e temos buscado entretenimento, temos buscado uma série de outras coisas. E temos perdido a alegria de lermos esse livro tão maravilhoso. O homem de Deus, então, ele busca a leitura e a meditação. Qual a diferença entre ler e meditar? Ler é quando você lê as Escrituras para aprender. Às vezes nós fazemos isso. Nós lemos, queremos um conhecimento, mas a palavra de Deus diz que nós devemos meditar nas Escrituras. E a meditação envolve ler esse livro para amar essas verdades, para ponderar nessas verdades, para sermos transformados por essas verdades. O famoso autor Thomas Watson, ele descreve a diferença entre o conhecimento da mente, uma simples leitura da meditação. Veja o que ele diz. Há tanta diferença entre o conhecimento de uma verdade e a meditação de uma verdade, como há entre a luz de uma tocha e a luz do sol. Põe uma lâmpada ou uma tocha no jardim e ela não exercerá nenhuma influência. O sol, pelo contrário, tem uma doce influência. Ele faz as plantas crescerem e as ervas florescerem. Assim, o conhecimento é apenas uma tocha acesa no entendimento, a qual exerce pouco ou nenhuma influência. O conhecimento puro e simples das Escrituras não torna uma pessoa melhor, mas a meditação é como os raios do sol, operam nos afetos, aquece o coração e fazem alguém mais santo. A meditação extrai vida de uma verdade. Meditar nas Escrituras é extrair vida das Escrituras. É deixar que Deus de fato fale ao nosso coração. É isso que Paulo está dizendo. O homem de Deus, ele segue a piedade. Ele segue, aliás, a justiça. Mas em segundo lugar, observe que o homem de Deus, ele segue também a piedade. E a palavra grega que Paulo usa aqui, eusebeia, ela era uma palavra que tinha a ver com um comportamento justo. Ela geralmente tinha um sentido de reverência. E o que é que significa piedade aqui? A piedade é o espírito interior de santidade. É aquela reverência, é aquela adoração, é aquela vida de comunhão com Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não apenas ele busca nas Escrituras o alimento diário para a sua alma, mas ele busca uma vida de comunhão com o Senhor, de comunhão com Deus, uma vida de oração,
Uma vida onde nós usamos os meios de graça, a pregação da palavra, os sacramentos, como meios para que, de fato, nós sejamos alimentados pelo Senhor. Um homem de Deus, ele busca ter comunhão. Um dia sem ter comunhão com Deus é como se fosse um dia perdido para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Nós temos que redescobrir a nossa vida de comunhão com o Senhor. O famoso pregador John Owen, certa vez, falando para um pastor em sua ordenação, disse algo que eu nunca esqueço. Ele disse o seguinte: um ministro pode encher seus bancos, seu hall de comunhão, as bocas do público, mas o que esse ministro é em seus joelhos, em secreto, diante de Deus Todo-Poderoso, é o que ele é e nada mais. Não importa o que as pessoas acham de você, não importam os seus títulos, o que você é de joelhos diante de Deus, na sua vida de comunhão diária, isso é o que você é e nada mais. O homem de Deus, então, deve buscar a piedade. Ele deve se aproximar desse Deus Santo. Ele deve reconhecer os seus próprios pecados, as suas próprias falhas, as suas limitações. E ele busca, então, ao Senhor. Ele disse: Senhor, me socorre em minhas falhas. Essa é a característica de um homem de Deus. Em terceiro lugar, um homem de Deus é conhecido também pela sua fé. E fé aqui tem um sentido amplo e variado, geralmente na Bíblia, mas aqui significa essa absoluta confiança, a lealdade em você mostrar uma total confiança em Deus. Não apenas a salvação é pela fé, mas a nossa vida também deve ser pela fé. Um homem de Deus confia realmente em Deus. Você confia nas promessas de Deus. Você confia nas palavras de Deus. Você confia naquilo que as Escrituras dizem. Então, quando a Escritura diz, e o Senhor Jesus diz: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Você confia nisso. Você confia. O Senhor está comigo. Eu não sei nada a respeito do amanhã. Eu não sei o que vai ocorrer com a minha vida. E a nossa vida é assim. A cada momento nós podemos ter uma notícia ruim, um exame que nós fazemos, uma notícia de morte, qualquer coisa que pode, de alguma forma, atrapalhar o nosso aparente conforto nesse mundo pecador e caído. E o que é que nós fazemos? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, responde com fé. O homem de Deus também segue o amor. Obviamente, Paulo não define aqui em que sentido ele se refere ao amor. E, geralmente, essas duas virtudes cristãs sempre andam juntas nas epístolas paulinas, fé e amor. Mas amor aqui provavelmente significa o sentimento determinado de obediência em amar a Deus e ao próximo, conforme ensinado por Jesus. Então, o homem de Deus, ele busca ter amor no coração. Porque nós vemos em um mundo onde as pessoas não conhecem o amor. As pessoas conhecem o amor retributivo. Você me ama, então eu amo você. Se você deixar de me amar, eu então não amo você. E nós vivemos em um mundo assim, onde existe uma espiral de ódio que nos alcança. Nós ligamos a televisão, vamos para o trabalho e vemos o ódio, a raiva, o rancor das pessoas. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela busca uma total lealdade em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O homem de Deus também deve buscar a constância. E a palavra constância, aqui na língua grega, literalmente significa perseverança. O homem de Deus, uma mulher de Deus é perseverante. E o que é isso? O que é a perseverança? É a graça de suportar adversidades. É a graça de confiar em Deus nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. E nós perseveramos, nós confiamos. Então, Paulo diz: Timóteo, homem de Deus, você precisa ser perseverante. Você não pode desanimar facilmente. Nós cristãos somos como estaca. Quanto mais a vida bate em nós, nós estamos mais fincados em Cristo. Esse é o homem de Deus. Essa é a mulher de Deus. Mas o homem de Deus também segue, veja o que Paulo diz, a mansidão. Uma palavra que pode ser traduzida por gentileza. Essa é uma coisa que falta muito hoje em nossos dias. Gentileza. Nós vemos a brutalidade das pessoas, a brutalidade muitas vezes na família, a forma como o pai trata o filho trata o pai, ou como as pessoas se tratam, como o esposo trata a esposa, como muitas vezes as pessoas tratam o pastor, os seus líderes. Nós vemos
que é um mundo que perdeu a gentileza, a mansidão. Obviamente, esse é um fruto do Espírito também. Mas aqui o que Paulo diz é que um homem de Deus, ele segue isso, ele busca. Ele não é alguém que diz, bom, eu sou assim, eu nasci assim, o meu temperamento é esse, eu vou ser sempre assim. Eu lembro que certa vez alguém me procurou no gabinete para tratar especificamente de um problema, e ele disse exatamente isso. Ah, pastor, eu sou assim, eu nasci assim, eu nunca vou mudar. E eu olhei para ele e disse, você acabou de falar como um ímpio. Os ímpios falam assim, que nunca mudam. Não os servos de Deus. Os servos de Deus buscam a mansidão, a gentileza. O homem de Deus segue muitas coisas. Mas o homem de Deus, observe no versículo 12, também é conhecido pela sua luta. Veja o que Paulo diz, combate o bom combate da fé. Essa palavra combate que Paulo usa na língua grega, é de onde vem a nossa palavra agonia. Esse verbo implica uma profunda luta. Então Paulo diz que o homem de Deus é alguém que combate. Essa palavra era usada para se referir às disputas, como corrida, boxe ou luta livre. O homem de Deus combate. E que combate é esse? O bom combate da fé. E aqui fé, tanto pode ter o sentido pessoal, mas também pode significar um conjunto de verdades do Evangelho, ou seja, ser fiel à verdade do Evangelho. O homem de Deus é alguém que luta pela verdade do Evangelho. Ele luta pela verdade, ele não está satisfeito com nada que não seja a verdade do Evangelho puro e simples. O homem de Deus não busca heresia, o homem de Deus não busca novidades. Quem gosta de novidades são hereges. Eles precisam criar coisas novas para as pessoas serem atraídas por elas. O homem de Deus busca o Evangelho simples, ele ama. E mais do que ama, ele combate, ele está disposto a combater pela verdade do Evangelho. Por quê? Porque esse combate é bom. O homem de Deus combate o bom combate da fé. Mas em quarto lugar, o homem de Deus também, ele é caracterizado por pensar nas coisas celestiais. Veja o que Paulo diz, toma posse da vida eterna. Essa frase muitas vezes é usada no contexto pentecostal e neopentecostal para tomar posse de alguma coisa, né? Tome posse, meu irmão. Mas qual o significado de tomar posse da vida eterna? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Observe que o que Paulo está querendo dizer aqui, tomar posse da vida eterna, é viver de acordo com as realidades celestiais em sua mente. É o que Paulo vai dizer em Colossenses, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Nós somos transformados pelo Espírito, e o Espírito então cria em nós influências celestiais. E Paulo então diz, agora Timóteo, como homem de Deus, você não pode viver apenas na dimensão dessa vida. O homem de Deus não tem nunca uma visão apenas horizontal da vida. Ele precisa ter uma visão vertical, ele toma posse da vida eterna. Você sabe que você foi comprado por um grande preço e você então já recebeu todas as bênçãos em Cristo Jesus. Toma posse da vida eterna. E Paulo então vai lembrar duas coisas a Timóteo. Primeiro, para a qual também foste chamado. Essa vida eterna não fomos nós que escolhemos ao Senhor. E é por isso que nós devemos nos agarrar a essas verdades, porque foi Ele que nos chamou. É isso que Paulo está dizendo, Timóteo, você foi chamado. Houve um dia onde Deus teve misericórdia de você. Tanto de vocês como de mim. Deus teve misericórdia e fez com que surgisse esse trabalho, pessoas fossem alcançadas. É Deus que nos chama para o seu rebanho. Então nós temos que tomar posse dessa vida eterna. Primeiro, Paulo lembra, você foi chamado. E a segunda coisa que ele lembra a Timóteo, você fez a boa confissão perante muitas testemunhas. Que momento foi esse que Timóteo fez uma confissão? Bom, isso poderia ter sido o batismo dele, ou poderia ter sido a ordenação, uma dúvida entre os estudiosos do Novo Testamento. Mas houve um momento na vida de Timóteo, onde ele fez uma confissão boa diante de muitas pessoas. E que confissão foi essa? A confissão de que ele servia a Cristo. O homem de Deus, então, não apenas lembra para tomar posse da vida eterna de que foi chamado, mas de que você fez uma confissão. Eu lembro do dia que nós somos batizados, nós fazemos uma confissão, não é? Você lembra do dia em que você foi batizado? Você fez uma confissão pública de que você serviria, que amaria Cristo sempre.
Nós que somos ministros, pastores, presbíteros, nós também fizemos uma confissão de que amaríamos o rebanho, oraríamos por ele, serviríamos a Cristo. Os pais, quando também vão batizar os seus filhos, eles fazem isso. Eu vou orar com o meu filho, eu vou fazer o culto doméstico, eu vou dedicar tempo para a minha família. Nós fazemos essas confissões. O homem de Deus, então, ele lembra que essas confissões, elas são feitas diante de Deus. E você, então, busca ser fiel, lembrando que você precisa da graça de Deus, dessas verdades celestiais, para cumprir as confissões que nós fazemos. No versículo 13, então, após esses 4 verbos exortativos, Paulo agora, de forma pessoal, ele lança mais uma exortação a Timóteo. Literalmente, eu te exorto perante Deus. Eu te exorto, Timóteo. Aqui nós vemos o amor pastoral do apóstolo Paulo. Eu te exorto. Mas antes de terminar o seu argumento, aqui nós vemos uma digressão de pensamento do apóstolo. Ele diz, eu te exorto, e aí ele vai abrir um parênteses. Ele quer lembrar 2 coisas importantes a Timóteo. Qual a primeira coisa? Veja o versículo 13. Eu te exorto perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Ele diz, Timóteo, eu te exorto, mas lembre-se, não tenha medo de nada, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, e é aquele que preserva a vida de todas as coisas. Então não tema os homens, não tema nada, a não ser fiel a Deus, e lembre-se de Jesus Cristo, o seu Salvador, que ele também fez a boa confissão. Lá diante de Pôncio Pilatos, ele foi fiel ao mandato do Pai até o fim. Ele fez a boa confissão, o seu Salvador. Não apenas nós somos chamados a fazer a boa confissão da fidelidade, ele também. E agora vem a exortação no versículo 14. Exorto-te que o quê? Que guardes o mandamento imaculado, sem nenhuma mancha. Um homem de Deus precisa ser fiel. Nós temos que guardar tudo aquilo que aprendemos do Senhor, sem mancha, imaculado, irrepreensível. Até quando? Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo da nossa vida. O maior alvo da vida de um cristão é viver como um homem de Deus que busca exatamente guardar a palavra de forma irrepreensível até o encontro com o Senhor Jesus. Porque quando nós chegarmos, eu e você, diante do Senhor Jesus, a coisa mais importante para um cristão é chegar diante do Senhor Jesus e ouvir dele, servo bom e fiel. Foste fiel do pouco, sobre o muito te colocarei. É tudo isso que importa, irmãos. Tudo isso é o que importa na nossa vida. Nada importa. O que importa para vocês, como igreja, é isso. É vocês um dia chegarem diante do Senhor, pastor, os presbíteros, os diáconos, cada membro, cada família, e vocês ouvirem do Senhor Jesus, servo bom e fiel. Vocês foram igreja fiel ali em Maceió. É tudo isso que importa. É guardarmos esse mandamento imaculado até a vinda do Senhor Jesus. No versículo 15 a 16, Paulo então termina com uma doxologia. Quando ele fala da vinda, da manifestação do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele lembra quem é Jesus Cristo. Então, um homem de Deus também tem como essa característica de viver para a honra e para a glória de Deus. Veja como o coração de Paulo está nos céus. Quando ele fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, o seu argumento rompe agora em uma doxologia, falando de Jesus como sendo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E aí que nós observamos também o apóstolo Paulo terminando, a ele honra e poder eterno. Amém. Esse é o alvo da nossa vida. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para Cristo. Nós fomos comprados por um preço e nós agora devemos viver para Ele. Essa é a nossa vida. No funeral do famoso missionário David Livingstone, em Londres, existiam muitas pessoas assistindo aquele funeral e de repente existia um homem que
inconsolado, gritava: David estava certo. David estava certo. David estava certo. E algumas pessoas ouviram aquele homem falando daquele jeito e se aproximaram dele. O que você quer dizer com isso? David estava certo. E aquele homem disse: eu e David Livingstone, nós fomos amigos de infância. Frequentamos a mesma igreja, a mesma escola dominical. David Livingstone, ele queria dedicar a sua vida a Cristo. Ele dizia que queria dedicar toda a sua vida ao Senhor. E eu dediquei a minha vida para ganhar dinheiro, para seguir o próprio curso da minha vida. Vivi inteiramente sem Cristo. Vivi a minha vida sem Deus. E agora, no funeral desse homem, eu sei que ele estava certo. Ele dedicou toda a sua vida a Cristo. E aí nós nos lembramos da famosa frase de David Livingstone, quando ele diz assim: Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. Desata todos os laços de meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. É isso que nós temos que compreender. Nós temos que buscar viver mais perto do Senhor. Esse é o chamado do Senhor para vocês nessa data tão especial. O que o Senhor quer não é apenas um grupo de membros. O que o Senhor quer não é pessoas arroladas no hall dessa igreja. O que o Senhor Jesus quer é que essa igreja seja repleta de homens de Deus e de mulheres de Deus. Pessoas comprometidas com o Senhor, que fogem de muitas coisas, que seguem outras, que tomam posse da vida eterna, que combatem pela fé, que são fiéis ao Senhor, que têm uma visão de viver inteiramente para a glória de Deus, até aquele dia quando nós chegarmos diante do Senhor. Mas em quem nós podemos nos inspirar para sermos um homem de Deus? Obviamente o apóstolo Paulo poderia ser caracterizado como um homem de Deus. Timóteo. Mas eles eram pecadores e imperfeitos. Eles não eram um modelo perfeito para nós. Nós não temos um modelo fraco para nos inspirar. Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi um homem de Deus. Ele não era apenas Deus verdadeiro, mas ele era homem verdadeiro. E ele, como homem de Deus, ele fugiu de muitas coisas, não foi? Nós podemos ver o nosso Senhor Jesus em sua fidelidade, fugindo da aparência dos homens. Nós vemos o Senhor Jesus seguindo exatamente isso, ainda que ele não tenha pecado, ele amando, pregando as Escrituras. Nós vemos o nosso Senhor Jesus como sendo um homem de oração. Nós vemos o Senhor Jesus como um homem de fé, cheio de amor, amando os seus discípulos, como a Bíblia diz que Jesus amou-os até o fim, apesar das falhas dele. Nós vemos o amor de Jesus, a constância dele, a perseverança. Nós vemos essa perseverança lá no Getsêmani, quando ele diz: Deus meu, aliás, lá no Getsêmani, quando ele diz: Senhor, não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Nós vemos essa perseverança lá na cruz do Calvário, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo assim diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a confiança. Nós vemos a mansidão, a gentileza do Senhor Jesus, a sua compaixão. Nós vemos Jesus combatendo o bom combate, enfrentando os fariseus, os saduceus, a hipocrisia humana. Nós vemos o Senhor Jesus constantemente lembrando os homens dessas verdades celestiais. Nós vemos o Senhor Jesus sendo fiel em todas as coisas. Nós vemos o Senhor Jesus vivendo inteiramente para agradar ao Pai. Como ele diz: o meu alimento está em fazer a vontade do Pai. Nós temos um modelo perfeito. Então, o que é ser um homem de Deus? O que é ser uma mulher de Deus? Eu vou resumir para você. É se parecer com Cristo. Isso é ser um homem de Deus. É nós nos parecermos com o nosso Salvador. Esse é o grande alvo para essa igreja. É que vocês se pareçam com Cristo. E esse é o grande design, é o grande projeto do Espírito Santo. Eu quero ler, já partindo para a conclusão, um texto do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8. O apóstolo Paulo, então, vai nos mostrar qual é o grande projeto de Deus para nós. Às vezes nós não sabemos disso, não é? O que é que Deus quer de nós? Nós achamos que Deus não tem um projeto específico para a nossa vida. Tem, eu vou mostrar a vocês. Isso é
Esse é um projeto glorioso. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o grande projeto de Deus, esse é o design de Deus, é que nós possamos ser conformes à imagem do seu Filho, para que você se pareça com o Senhor Jesus. Esse é o grande projeto para essa igreja. Vocês devem, a cada dia, buscar se parecer com Cristo. Para concluir, eu gostaria de contar rapidamente uma ilustração que resume muito bem aquilo que nós ouvimos nessa manhã. Há uma história a respeito de um dos filhos de Abraham Lincoln. Eu vi essa história, não sei se é verídica ou não, mas pelo menos eu vi essa ilustração. E conta essa história que um dos filhos de Abraham Lincoln, ele gostava muito de, às vezes, sair, brincar um pouco na rua. E ele estava, então, ele era um adolescente, brincando na rua, e encontrou uma criança muito pobre no meio da rua. E ele, então, chegou para essa criança pobre e disse assim: você gostaria de ser meu irmão? Morar comigo? E aquela criança de rua, não tinha para onde ir, disse, como quem diz, eu não tenho nada a perder. Sim, por que não? Ele, então, pegou na mão dele e levou aquele jovem para o palácio, ou para a residência presidencial. E quando aquele jovem começou, aquele jovem pobre, que estava sendo carregado, chegou ali, naquele local onde ele só passava, de repente as portas se abriram e ele começou a entrar. Ele estava entrando no palácio presidencial. Aquelas pessoas bonitas, e ele lá, aquele jovem pobre, vai e caminha. E de repente ele vai caminhando até chegar à própria sala do presidente. Eles entram e Abraham Lincoln então chega, se ajoelha, abraça o seu filho, naquele gesto de carinho, de amor. E o filho dele diz: olha, pai, eu encontrei essa criança pobre, desabrigada, e o senhor fala tanto a respeito do evangelho, que nós temos que acolher as pessoas. Eu queria fazer dela o meu irmão, eu queria que ela morasse aqui. E ele disse: por que não? Você tem certeza disso? Sim. Então, a partir de hoje, ele vai ser seu irmão, e mais do que isso, ele vai ser também o meu filho. Não foi exatamente isso que Jesus fez conosco? Quando nós estávamos no pecado, distantes de Deus, alheios, mortos em delitos e pecados. E Deus então enviou o seu Filho, Jesus vem, nos toma pela mão e abre, como autor dos Hebreus, um caminho para os céus. E agora nós podemos então nos relacionar com Deus e entramos na presença de um Deus que é santíssimo, cujos os próprios anjos precisam cobrir os rostos para entrar na sua presença. Mas o autor dos Hebreus diz que nós não devemos nos desanimar, porque esse trono de santidade é um trono de graça, e que nós devemos nos aproximar com confiança. O nosso Senhor Jesus nos comprou por um grande preço e nos tornou filhos adotivos. Mas mais do que isso, o Senhor Jesus almeja que Ele de fato seja o irmão mais velho entre muitos irmãos. Mas não apenas qualquer irmãos que se pareçam com Ele. Esse é o alvo da nossa vida, esse é o alvo dessa igreja. Vocês precisam se parecer com o Salvador de vocês. Isso significa ser cristão. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado por esse momento quando ouvimos a Tua palavra. E nesse momento o nosso coração se enche de alegria pela Tua palavra, mas também o nosso coração se quebranta diante do Senhor. Porque reconhecemos que nem sempre temos vivido da forma como deveríamos viver. Talvez alguns aqui, ao ouvirem a Tua palavra a respeito do que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, tenham tremido nas bases. Tenham,
de alguma forma, se desencorajados com os seus pecados. Mas a minha oração é que nesse dia o Senhor produza não apenas arrependimento verdadeiro nesses corações, mas transformação e mudança, Senhor. Que o Teu Espírito opere nesse momento, trazendo arrependimento aos nossos corações, nos fazendo chorar os nossos pecados, nos voltar realmente para o Senhor. Nesse período onde nós celebramos a reforma, nós precisamos dessa reforma. Nós precisamos de uma reforma do Senhor em nossa vida, em nossos corações, para que possamos de fato viver conforme a Tua santa e bendita palavra. Socorre a cada um de nós e nos ajuda a nos parecermos com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa vida. E nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.